Está gravando. Boa noite, caros companheiros oficineiros, companheiros de caminhada do ciclo de estudos de autociência, passo a passo, Eureka 2023. Estamos aqui para mais uma conversa, mais uma aula, hoje sobre o estudo do livro Altruísmo Impositivo. Vocês deixaram algumas perguntas ali na tarefa. Agradeço. A gente vai usar as perguntas para conversar. Eu vou falar um pouquinho aqui na abertura para ir quebrando o gelo, para vocês irem entrando no tema. A ideia aqui é a gente tirar todas as dúvidas. Vocês já leram o livro, né, da semana. E aí, se ficou alguma dúvida, algo mais para acrescentar ou esclarecer, hoje, é aqui e agora. Quando mais seria, né? Pois bem, então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer para vocês que o cachorro entrou no mato, né? Tem aquela pergunta lá, quem já leu, a maioria que já deve ter lido, conhece. Quem estiver assistindo aí que não participa do ciclo de estudos, talvez não conheça, então eu vou repetir. Tem uma pergunta num texto da oficina que pergunta até onde o cachorro entra no mato. Essa é uma brincadeira infantil. E a resposta, quando você faz essa pergunta, as pessoas dão todo tipo de resposta. Até ficar com fome, até acabar a água, até o caçador vir buscar ele, sei lá, até cair no buraco, até que o mato pega fogo, enfim. E a resposta é bem simples. O cachorro, até onde o cachorro entra no mato? Até o meio. Do meio para frente ele começou a sair. Então essa aqui é a brincadeira. Até onde o cachorro entra no mato? Até o meio. Do meio para frente ele começou a sair. Então, por que eu estou contando isso? Porque quando vocês chegam aqui na oficina, vocês calouros, vocês são igual a esse cachorro aí. Aí vocês entram na oficina como quem está entrando no mato, né? E vocês vão indo. Vocês não têm noção de onde vocês estão entrando. Vocês entram aqui sem saber, vocês não sabem nem o que é ser humano, né? Então vocês não sabem por que vocês entraram aqui. Vocês vão entrando. Aliás, tem um outro texto que eu estou para escrever que é parecido com esse, que é assim, por que o cachorro entrou na igreja? Esse é também uma brincadeira, porque tem essas coisas, essas piadas aí de se faz a pergunta e a pessoa fica pensando na resposta e dá a resposta. Então tem esse, até onde o cachorro entra no mato. E tem também, por que o cachorro entra na igreja? Aí o pessoal também dá tudo quanto é tipo de resposta. E a resposta é bem óbvia. Ele entrou na igreja porque a porta estava aberta. E a mesma coisa. O texto que eu vou escrever não é bem do jeito que eu vou falar aqui, mas serve nesse momento. A porta estava aberta, vocês foram entrando, né? Vamos ver o que é esse negócio de oficina. Alguém convidou vocês foram entrando. Aí, é legal, o ser, a criação da realidade. Aí vocês vão entrando no mato. Que legal, eu crio minha realidade e tal, e entra no mato. E aí eu uso arbítrio, e aí eu tal, faço, aconteço. E aí quando vocês veem, vocês estão lá no meião do mato. E aí vocês descobrem que vocês estão vivendo numa
convivência violenta, que nem a gente estudou no livro passado, e atolado no outroísmo. Então, vocês entraram no mato. E só tem um jeito agora de vocês. Não dá para voltar para trás. Você tem que continuar. Porque se o cachorro voltar para trás, ele não sai do mato. Porque para sair do mato, ele tem que atravessar. Ou seja, essa história ela fala sobre completar o processo. Você está fervendo a água. Aí você quer que a água evapora. Se você parar de ferver a água não vai evaporar. Então, você tem que ferver a água, ela vai passar por aquele processo. 20 graus, 30 graus, 40 graus, 50, 60, 80, 90 graus. Aí vai chegar nos 100 graus, aí completou o processo, aí vai virar vapor. A lagarta, na borboleta também, mesma coisa. Não adianta fazer assim. A lagarta vai ter que entrar no casulo, ficar ali, passar por todo o processo até virar borboleta. E o cachorro vai ter que entrar no mato e entrar e afundar no mato e passar o meio para começar a sair. Essa que é a metáfora, a mesma coisa. Então, vocês foram entrando, porque a porta estava aberta, foram entrando no mato, entraram, e agora vocês estão se dando conta que tem que fazer o processo inteiro, né? A oficina, ela fala das coisas do ser humano, mas como o foco do trabalho é levar o ser humano até o bem viver, ela tem que conduzir esse ser humano, você, pelo despertar para o que está fazendo você viver mal. É isso. Você precisa descobrir, ficar consciente sobre o que está fazendo, o que você faz que resulta em mal viver. Então, se você quer viver bem, você tem que entrar no outroísmo. Na verdade, é isso. Quando vocês estão no começo da oficina, vocês não sabem. Então, tudo que a oficina explica de criação de realidade, o ser humano, é tudo para você entender o outroísmo em que você vive. Se eu não explicasse que você é um criador de realidade, como é que funciona a criação de realidade, você não iria entender que você está atolado no outroísmo e o que significa estar atolado no outroísmo. Então, toda a explicação, linda e maravilhosa do começo, é para chegar nesse lamaçal aqui, nesse atoleiro, né? E a hora que vocês chegam, vocês falam, credo, nunca imaginei que ia chegar aqui. Eu achei que ia ser uma coisa bacana. Eu cheguei aqui, eu cheguei no brejo, né? Eu pensei que ia chegar no paraíso. Tem uma história lá no site da oficina. Quem se interessar, vai lá e procura. Chama Eu Sou Lixeiro. E ela ilustra bem isso que eu estou falando agora na abertura. Ela conta um acontecido, aconteceu comigo mesmo. Aconteceu de fato. Um acontecimento. Uma moça aqui de Uberlândia, que tem uns cursos de espiritualidade, autoconhecimento, mais ou menos assim, meio mistureba. Ela tem um sítio aqui perto de Uberlândia e ela faz retiros nesse sítio. A minha esposa resolveu ir num retiro, acabei conhecendo ela, ficamos amigos, né? Fiquei amigo dessa mulher que faz os retiros e de várias pessoas que participou lá, tal. Aí foi bem legal. Aí um dia ela se machucou e não podia fazer o retiro, já estava marcado. E aí ela pediu se eu podia ir lá fazer a coordenação no lugar dela. Essa mulher era a coordenadora.
É a dona do lugar, a coordenadora. Aí eu falei, tudo bem, eu vou lá. Aí programei umas dinâmicas para fazer, fiz umas eureka atividades, né, umas práticas. Tá, vou aplicar essa prática. Fiz uma programaçãozinha e fui lá. Aí foi isso. Eu acho que foi isso. Não foi, eu acho que eu não estou lembrando muito bem agora. Eu acho que eu não fui o único. Ela estava lá também, ela estava meio de muleta, assim. E eu não fui, eu acho que eu não fui o único que ajudou na coordenação. Sim, vou contar a história, a parte principal da história. Isso aí não é tão relevante assim. O lance é que nesse dia, nessa semana que eu fui lá ajudar a coordenar, o sítio dela tinha plantado girassol. Né? Tem essa, a oficina tem essa história, eu tenho essa história com o girassol, por isso que eu uso o girassol na oficina. Ela tinha plantado girassol nessa. É um sítio grande, uma fazenda, não sei medir, é bem grande. Tem, passa um rio dentro e tal. É grande, deve ser mais do que uma chácara, menos que uma fazenda, deve ser um sítio mesmo. Aí também é relevante, né? Contador de história é assim, vai metendo tudo quanto é coisa na história. Bom, enfim, o principal era saber que tinha uma plantação de girassol. E quando chegou lá, foi bem na hora que o girassol estava gigante, assim, tinha florescido, tinha girassol para todo lado. Imagina uma plantação enorme assim, de girassol, igual uma plantação canavial, só que era de girassol. Você andava lá se perder dentro do. E aí teve umas dinâmicas com o girassol. A gente fez uma mandala com o girassol, alguma coisa assim e tal. Aí no final da dinâmica, ela. Deixa eu ver se eu lembro direitinho. A coordenadora que estava lá pediu para cada um. Eu acho que é para cada um pegar um girassol e colocar na mandala. Acho que era isso. Cada um ia lá e pegava o girassol e colocava na mandala. E quando eu estava lá coordenando, não tive muito tempo de me preparar para as atividades e tal. Aí eu sei que eu não tinha não tinha um girassol assim para eu pegar. E aí. Estou tentando lembrar direitinho da história para não dar um furo, que eu quero que vocês entendam. Está escrito lá. Aí eu não tinha um girassol para pegar, eu olhei assim para o lado, a gente estava no espécie de um galpão, assim. Eu olhei para o lado assim e tinha uns girassol descartados, assim, uns velhos. uns girassol tudo zoado, assim, tipo lixão, né? Aí eu falei assim, puta merda. Aí veio na minha cabeça, vai lá até esse, porque de vez em quando eu tenho umas ideias, as ideias vêm na minha cabeça assim, fazer umas coisas, e eu vou fazendo porque às vezes tem algum ensinamento ali para mim. Aí veio na minha cabeça assim, ó, vai lá e pega um girassol ali, é o que tem, né? É o que tem para hoje. Aí eu fui lá, aí eu olhei e falei, puta, mas eu vou pegar um girassol nesse lixo aí, só tem girassol estragado. Aí veio uma ideia na minha cabeça assim, pega o mais detonado que tem, o mais destruído. Eu falei, isso é o mais destruído, né? Porra, será que eu não mereço nem um girassolzinho bonitinho, né? O mais destruído. Aí, então, mas veio a ideia, né? É como se estivesse conversando com o pensamento, assim. Tá bom, vamos ver o que dá. Aí fui lá e peguei esse girassol mais destruído que tinha. Aí na hora que eu peguei o girassol destruído, veio na minha cabeça todo o ensinamento que eu precisava receber. Viu? Assim, você é lixeiro. Esse foi o ensinamento. Você é lixeiro. E aí eu entendi. O ensinamento, você é lixeiro, é assim. Primeiro, porque eu mesmo, né,
na juventude, eu era tipo um girassol detonado, né? Eu não tinha lucidez, não era esclarecido, eu fazia muita besteira e tal. Isso foi minha vida de jovem. Antes de ter a clareza que eu tenho hoje, ter ficado consciente das coisas que eu fiquei e explico, eu era tipo um girassol adormecido, né? Zoado, fazia muita besteira e tal por causa do adormecimento. Então eu mesmo me peguei do lixo. Eu me peguei do lixo, sim, e me reciclei, né? As coisas que eu estava adormecido, eu fui despertando em mim, assim, para poder viver melhor, para poder sair da miséria. Né? E outra, essa é tem a ver, né? Também veio na minha cabeça isso. E outra, que o meu trabalho, e o trabalho da oficina, consequentemente, não é lidar com o bonitinho, com o fofinho, com o cheirosinho, com o brilhante, não. A oficina é lixeira. Ela vai lá e ela trabalha com o lixo humano, com o lixo. Você é lixeiro. E por que veio esse ensinamento também? Porque nesse retiro, era aqueles retiros espiritualistas, que todo mundo, sabe aqueles hippie chique? Só tinha hippie chique, ó, né? O pessoal, ninguém era pobre, né? Porque para pagar, para ficar lá fazendo retiro, tem que ter dinheiro. Então, o pessoal era tudo bonitinho, transadinho. O pessoal aqui de Uberlândia mais hippie chique, tem um dinheiro, juventude, que tem um dinheiro, pode gastar, pode ir lá fazer umas de que é espiritualizado e tal, e tal. E eu ficava assim, vendo aquilo ali, e eu falava, mas é tudo tão lindinho, e o que eu vejo do ser humano é a parte tão tosca, né? Por que eu não... por que eu não fico nesse mundo bonitinho aí, higienizado, né? Esse mundo higienizado. Aí quando eu pego geração, eu entendi. É porque não é para mim, não é isso. Esse não é o meu trabalho. Meu trabalho é um trabalho de lixeiro. Aí eu escrevi até esse texto. Eu sou lixeiro com muito orgulho, com muito amor. E é legal, eu curto. Assim, até esse dia eu ainda resistia em ser lixeiro. Desse dia em diante, eu entendi que era bacana, entendi que assim, que não tem demérito nenhum nesse trabalho. Tem uma outra coisa interessante nesse, pelo contrário, em vez de ter demérito, tem muito mérito, porque você tem que ir lá trabalhar com a coisa bruta mesmo, trazer ali até ela ficar brilhando. Né? Outra coisa interessante dessa história é que quando eu era pequeno eu queria ser lixeiro, porque criança, né? Porque o lixeiro passava na rua correndo, pegava o saco, você jogando lá, parecia muito divertido. E eu tinha essa ideia de que devia ser uma coisa legal de fazer na vida, ser lixeiro. Então tem todas essas coisas aí ligadas no acontecimento e no simbolismo da história. Mas, enfim, por que eu contei isso? Contei para fazer essa abertura, um pouco dessa abertura, e dizer para vocês que vocês chegaram até aqui. Se vocês chegaram até aqui para se beneficiar, para receber o trabalho da oficina, que é feito através de mim, o meu trabalho, é por causa disso. Eu sou lixeiro. Então vocês estão conversando com o lixeiro. E o meu trabalho é pegar o lixo de vocês e reciclar. Ajudar. Não, eu não faço isso, né? É pegar o lixo de vocês e ajudar vocês a reciclar esse lixo. Quem não tem interesse nisso não fica na oficina. Não fica, sai fora. Vai lá para o mundinho higienizado, espiritualista, andar em unicórnio prateado, reluzente, vai ficar ali flutuando no, sei lá, no nirvana, o que seja.
alguma coisa assim. Aqui, né, quem chega até esse momento, quem faz o ciclo de estudos e chega até esse momento do trabalho, é porque está interessado em reciclar o seu lixo interior. Na espiritualidade tinha essa coisa do ser, né? Você quer despertar para o ser e tal. Só que o ser e nunca vai deixar de ser. O problema não é ser, o problema é viver. Ser você e não tem como você deixar de ser. Agora, viver implica em você dirigir essa coisa que é o viver. Você tem que dirigir o seu viver. É o ser sendo. Então, o problema não é o ser, o problema é o sendo. E para você que é um ser sendo, para você ser sendo feliz ou viver bem, palavra para dar na mesma coisa, você tem que fazer isso através da sua mentalidade. Você executa o seu viver através da sua mentalidade, com a mentalidade que você tem. E se a sua mentalidade for um lixo, o seu viver vai ser um lixo. Simples assim. Mas eu sou um ser eterno. Sim, mas você vai viver uma vida que vai ser um lixo. Você vai ser um ser eterno vivendo uma vida que é um lixo. E não precisa, não tem necessidade. Porque se você reciclar a sua mentalidade, melhorar a sua mentalidade, você vai ser um ser eterno igual, tudo bem. Mas vivendo bem. Então, não é melhor. Então, é por isso, então, que é necessário reciclar essa mentalidade. E o lixo, a essência do lixo da sua mentalidade se chama outroísmo. É isso. Se sua mentalidade não tivesse outroísmo, ela não seria um lixo, ela seria um girassol lindão lá. O girassol, a mentalidade autoísta. Mas ela é altruísta. Você tem uma mentalidade altruísta. E isso é uma mentalidade lixo, podre. E ela faz você viver mal, porque você vive através da sua mentalidade. E o altruísmo, inevitavelmente, faz você viver mal. Então, essa coisa de entrar no mato é entrar no altruísmo. E se você quiser viver bem, você vai ter que entrar mais e mais e mais e mais no altruísmo. Até chegar no meio e começar a sair. Então, agora, diria que vocês estão chegando perto do meio. Aí, depois que vocês terminarem o ciclo de estudos, vocês vão poder fazer prática. Aí vocês vão poder começar a sair do altruísmo. Mas é isso, vai chegando perto do meio, né? Eu fui conduzindo vocês pelo mato, assim, tinha tanta coisa bonita, e foi ficando de noite, né? Aí a mata foi ficando escura, os lobos começaram a uivar, o negócio foi ficando perigoso, é agora. E ainda vai piorar um pouco mais, vocês têm que entrar até o meio mesmo, ver até o fim do altruísmo aqui. Então, é isso, você decide, né? Todo instante você tem que decidir. Você vai mesmo até o fim desse trem? Você vai mesmo? Não, eu vou transformar a minha mentalidade porque eu quero viver bem. Então vai até o fim. Eu não tenho estômago para isso, não aguento. Então volto para trás, mas vai ficar vivendo mal. É isso. Para usar uma outra metáfora, o altruísmo é a doença humana. Então, você pode pensar assim, que você é doente. Você está doente. Uma doença grave. E o resultado dessa doença é que você vive mal. E qual é a sua doença? É uma doença mental. É uma doença que está na sua mentalidade. É um vírus que funciona ali na sua mentalidade.
essa doença mental que você tem se chama outroísmo. E aí, se você quiser ver bem, você vai ter que se curar dessa doença mental outroísmo. Então, eu conduzi você até aqui para você entender que você está doente. Porque não adianta eu falar que você está doente se você não ficar consciente que você está doente. É que nem você falar para um louco que... Você falar para um louco que ele está louco, ele não vai acreditar, né? Ou você é louco. Aí, não, eu sou normal. Sem entrar no mérito do que é normalidade ou loucura, só para servir de exemplo. Então não adianta eu falar para você que você é doente, que você tem uma doença mental. Eu tenho que provar para você, eu tenho que deixar óbvio para você que você tem. E todo esse caminho até aqui, no ciclo de estudos, é para isso. O ciclo de estudos, ele não é uma coisa bonitinha, ele é tipo um matadouro. Entendeu? Você vai indo assim, quando chega lá na frente, eu corto sua cabeça. É para isso que serve o ciclo de estudos. E você vem aqui porque quer, né? Provavelmente porque está interessado em viver bem. Mas para viver bem, não adianta você tentar viver bem doente. Se você está doente, você não tem como ter saúde. Você só vai conseguir ter saúde se você tratar a doença, se curar. Então, não adianta você querer viver bem vivendo altruísta. Então, o ciclo de estudos ele é uma ratoeira, né? Você vem, ai, que queijinho lindo, né? Fala da criação de realidade. Na hora que você pega o queijo lá, pá, prende sua cabeça. Nossa, eu nunca. Quer dizer que a culpa é minha? Sou eu que faço merda? Eu que estou construindo esse mundo desgraçado? Eu vivo mal porque eu vivo altruísta e eu adoro isso? E fico cultivando isso, fico defendendo a doença. É isso mesmo. Você precisa ficar consciente de tudo isso, né? Senão você nunca vai viver bem. Não vai, esquece. Não tem bem viver para uma mentalidade altruísta, é impossível. Então, e tem dois tipos de altruísmo, o altruísmo submisso e o impositivo. A gente está estudou essa semana o impositivo, vai conversar hoje um pouco sobre ele, e amanhã começa o estudo do altruísmo submisso. E aí os dois explicam bem a causa do nosso mal viver e ainda a gente vai ver um pouco mais os dois em prática na convivência. Sobre o altruísmo, os dois altruísmos, né? A pergunta que eu mais escuto, dá um gole na água. A pergunta que eu mais escuto dos alunos é o que eu faço? O que eu faço? Nossa, é todo ano essa pergunta aí, toda hora. Lá, o que eu faço? Meu marido não sei o que eu faço? Meu filho não sei o que eu faço? Minha vida não sei o que eu faço? Eu tenho lá não sei o que eu faço? Eu comprei um pé de alface, o que eu faço? Eu não gosto de sapato, eu uso chinelo, o que eu faço? O que eu faço? Tudo o que eu faço. E essa pergunta é um equívoco. E ela é explicitamente a demonstração do equívoco em que o ser humano vive, em geral, todos. Por quê? A pergunta o que eu faço implica que se você fizer alguma coisa, vai resolver. Não é?
que é que eu faço? Me diz o que é que eu faço, que eu vou fazer o que você me disser, e ao fazer vai resolver. É mais ou menos isso. Você liga lá para o encanador. Tá com goteira na torneira, o que é que eu faço? Aí o encanador vai te falar, ó, tira o parafuso de cima, desrosqueia a torneira, tira o miolo da torneira, tem uma borrachinha lá, você pega essa borrachinha, joga fora, compra uma borrachinha nova, põe no lugar, põe tudo de volta e vai parar a torneira de pingar. Aí você faz tudo que o encanador falou para você fazer, e aí você abre, fecha a torneira e pum, parou o vazamento. Isso para tudo. Você quer fazer um bolo. Mãe, eu quero fazer um bolo de cenoura. Como é que faz? Aí sua mãe vai te explicar. Minha filha, não sei o que, pega o bolo, vai te dar toda a receita. Aí você põe toda a receita em prática e faz o bolo de cenoura. Então a pergunta, o que é que eu faço, implica que você não está fazendo alguma coisa que você deveria fazer e que se você fizer, vai resolver o seu problema. No caso da sua vida, vai resolver o seu bem viver. E essa mentalidade de que você vai encontrar uma coisa para fazer que vai resolver é um tremendo equívoco. Um dos maiores equívocos do ser humano que faz ele viver mal. Por isso que o ser humano sai por aí procurando o guru. E ele vai atrás e a pergunta que ele faz para o guru é o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço. Né? Aí vai para outro, o que é que eu faço? Meu casamento é isso, o que é que eu faço? Aí não dá certo, vai para o bispo, vai para o padre, vai para o coroinho, sei lá o quê. Vai para o arcebispo. Vai perguntando o que é que eu faço, o que é que eu faço? Aí pergunta para o terapeuta 1, 2, 3, 4, o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço? Em questão de viver bem, isso é o maior equívoco que tem. Por quê? Porque quando você quer viver bem, o que está implícito aí quando você quer viver bem? Está implícito que você vive mal. Porque se você vivesse bem, você não precisaria, se você não teria desejo de querer viver bem. Você não iria buscar o bem viver. Você já está vivendo bem. Você está vivendo bem e você continua vivendo bem, você segue vivendo bem, você não fica interessado em saber como é que faz para viver bem, sendo que você está vivendo bem. Você só se interessa no o que é que eu faço para viver bem? Essa pergunta só surge. O que eu faço para viver bem? Quando você está vivendo mal. Você só vai fazer essa pergunta quando você está vivendo mal. O que eu faço para viver bem? Você está vivendo mal. Se você estiver vivendo bem, você não vai fazer essa pergunta. Então agora já dá para entender por que essa pergunta é um ganho de equívoco. Se você está vivendo mal, é porque você já está fazendo uma coisa que faz você viver mal. Você está processando, você está executando essa coisa recorrentemente e sem parar. Então, para você viver bem, você não tem que fazer uma nova coisa. Você tem que parar de fazer essa coisa que você está fazendo que resulta em mal viver. Resulta em viver mal. Por isso que a pergunta, o que eu faço, é um tremendo equívoco. Pro bem viver. Para fazer bolo, funciona. Para consertar a torneira, funciona. Para viver bem, não. Para viver bem, você não tem que saber o que você faz. Para viver bem, você tem que saber o que você para de fazer. O que você precisa parar de fazer. O que você deve desistir de fazer. O que você não deve continuar fazendo. O que você está fazendo, não está percebendo, mas precisa perceber para parar.
Enquanto você não perceber a besteira que você está fazendo, você vai continuar fazendo. Então você precisa ficar consciente da merda que você está fazendo para parar de fazer merda. Imagina que você está tentando assistir televisão, você senta no sofá para assistir televisão e você pega o controle remoto do ar-condicionado. Aí você aperta o botão vermelho do ar-condicionado e a televisão não liga. Imagina que você passa a sua vida inteira fazendo isso. Sei lá, vamos supor que você tenha 40 anos de idade. Você passa 40 anos apertando o botão do ar-condicionado para tentar ligar a televisão. 40 anos. O que vai acontecer durante esses 40 anos? Você 40 anos de sofrimento. 40 anos vivendo mal. 40 anos querendo assistir televisão e não conseguindo. E tem alguma coisa que você precisa fazer? Não, você precisa parar de fazer a besteira que você está fazendo. Qual é a besteira? Você está apertando o botão. Você está com o controle do ar-condicionado na mão. Você tem que largar a mão, você tem que soltar o controle do ar-condicionado. Enquanto você não soltar o controle do ar-condicionado, perceber que você está com o controle do ar-condicionado de soltar, você não vai ir lá e fazer a coisa certa, que é pegar o controle da televisão. A mesma coisa com o altruísmo. Enquanto você não ficar consciente do seu altruísmo, jamais você vai conseguir viver altruísta. Não tem como. Você nem está consciente do seu altruísmo. Como é que você vai largar o altruísmo para ficar altruísta, viver altruísta? Então, esse é um equívoco dos alunos aqui, principalmente calouros. Eles vêm, estudam, lêem o livro da oficina e falam, agora eu vou viver altruísta. Não vai mesmo. Vai só ter dois sofrimentos, né? De viver altruísta e tentar não viver e sofrer porque não consegue. Para você viver altruísta, você tem que estar consciente do seu altruísmo. Se você não ficar consciente do seu altruísmo, ele acontece do automático, você vai viver altruísta automaticamente. Então você precisa ficar consciente do seu altruísmo. Você precisa saber o que você está fazendo para desistir do que você está fazendo, para então poder abrir a possibilidade de fazer uma nova coisa, que é viver altruísta. Então, para você ficar consciente do que você está fazendo sua vida inteira, eu tive que te conduzir até aqui. Desde lá de janeiro, passo a passo. Põe o pezinho aqui e põe. Põe o pezinho aqui. Aonde que vai chegar? Calma, não se preocupe com isso. Põe o pezinho aqui e põe. Aonde que você está me levando? Calma que você vai ver. Põe o pezinho aqui e põe. Aonde que... Põe o pezinho. Aí quando chegou, porra, era aqui? Abre o olho, olha. Então. Era aqui que eu estava, para isso que eu estava te conduzindo. Para o matador, é ali. Ali que vão cortar a sua cabeça. Aí você decide, né? Você quer viver bem, vai lá. Põe a cabeça ali de forma voluntária. Se não quiser, faz outra coisa. Então eu estive conduzindo vocês aí, para ficar consciente do altruísmo. E ainda vai ficar mais, né? Para quê? Para poder entender o que você precisa parar de fazer. Se você quiser viver bem, você não precisa fazer nada. Você precisa parar de fazer. Eu não sei se é exatamente isso que o taoísmo quer dizer quando ele fala em não ação, mas faz sentido, pode ser isso. Por quê? Porque não é algo que você precisa fazer. Não é uma ação que você faz para viver bem. É uma não ação. Você desiste de fazer uma coisa que te prejudica. Você para de viver altruísta. Você desiste do altruísmo. Inevitavelmente, você começa a viver altruísta, porque é a única outra opção.
Se a luz está apagada, você mexe no interruptor, a outra questão é a luz ficar acesa. O altruísmo exclui o autoísmo. Aí, quando você desiste do altruísmo, você volta para o autoísmo. É igual a saúde e a doença também. Você está doente. O que você precisa fazer? Tomar uma injeção de saúde? Chega lá no hospital e fala, me dá uma injeção de saúde, é isso que acontece? Não. Não é assim que a medicina funciona. A medicina vai lá e trata a doença, a saúde volta. Por quê? Porque a saúde é o natural do organismo. O organismo vive em estado de saúde. Aí ele sai do estado de saúde, aí você descobre o que está fazendo ele sair e volta para a saúde. É a mesma coisa para o autoísmo. Viver autoísta é o seu natural. Aí você instalou na sua cabeça a mentalidade altruísta. Aí saiu. Você tirar isso, você volta para o altruísmo. Então é preciso que você fique consciente do seu altruísmo. Eu conduzi vocês até aqui para isso. Porque suponho eu que vocês têm interesse em viver bem. E se tem interesse em viver bem, o trabalho para que isso aconteça é o trabalho de transformação da mentalidade. Você precisa ficar consciente da sua mentalidade altruísta e transformá-la numa mentalidade altruísta. Como? Através da prática da observação do altruísmo. Quando você está observando o altruísmo, você está transformando a sua mentalidade em uma mentalidade altruísta. E a gente viu, então, o altruísmo impositivo, que é um grande tiro no pé, né? O cara que vive, tem mentalidade, a pessoa que tem mentalidade altruísta impositiva, acha que tá muito bem na fita, né? Eu mando em todo mundo, eu controlo todo mundo, eu estou bem, eu estou no melhor lugar do universo. E o livro e o estudo te mostrou que não, né? Quando você tenta controlar o outro, você se condena à escravidão. E viver uma vida de escravidão a outro, né? Não tem nada de bom, você vive mal. É aquela história, se você pega uma algema, aí você põe a algema no seu braço, e põe a algema no braço do outro e fala, agora eu vou controlar você. Você se aprisionou ao outro. Não tem nada de bom em ter que ficar vigiando o outro. Tem uma história famosa da Bahia, né, de que colocaram o baiano para cuidar de uma tartaruga, uma coisa assim, a tartaruga fugiu. Mas é mais ou menos isso. Já dá trabalho cuidar de uma tartaruga, imagina cuidar de uma pessoa, 2, 3, 4, 5, o mundo inteiro, todas as pessoas, toda a sua família, todo mundo do seu trabalho, ficar... você vai à loucura, é igual querer empilhar prato, é muito prato para empilhar, tem que ficar lá. Você perde a sua vida, o livro está explicando isso. Nessa de você querer cuidar da vida dos outros, você perde a sua. Só que o outro, esse submisso, tem que sofrer muito até entender. Ele pode até ler o livro da oficina, mas na prática mesmo, ele tem que sofrer muito. A oficina ajuda, acelera um pouco o processo, mas a mentalidade altruísta impositiva é difícil, né? Você vai ter que abrir mão do controle. Você está viciado, é um vício. É um vício. Você é viciado, você não consegue viver se não for controlando. Se não for se as coisas não forem do seu jeito. Tudo. E aí vai ter que chegar à exaustão, né? Porque o que acontece? Leva à exaustão. Teve um aluno aqui, e não é um só, mas outros, né? Mas tem um que costumava dar esse testemunho. Ele chegou à exaustão, não conseguia mais, ele tinha que ficar controlando tudo, era um inferno.
Aí ele chegou à exaustão. Quando chegou à exaustão, caiu a ficha. Falei, puta que pariu. Esse negócio de ficar controlando tudo é a pior coisa do mundo, né? Eu perco a minha vida. Ele não tinha vida. Ele não tinha vida. Olha para uma pessoa que quer mandou. Ela não tem vida. Porque ela é xerife da vida do outro. Ela fica ali tendo que controlar um, controlar outro. Aí, se não tem alguém para controlar fisicamente, ele fica na cabeça. Não, que fulano não pode isso, fulano não pode aquilo, não sei o quê, olha só o que fulano fez. Perde a vida inteira aqui dentro, aqui, ó. Vivendo outro impositivo dentro da cabeça. O que você fez hoje? Dei ordem para o mundo inteiro. Como? Dentro da minha cabeça. Chamava um, chamava outro, ficava dizendo o que cada um podia e não podia fazer. E assim vai-se um dia, uma semana, um mês, um ano, uma vida inteira perdida. Achando que é o rei da cocada, né? Que é o bambambam, bam, bam, que está abafando. Então é isso, né? É o Deus do 20º andar. É preciso ter um choque de realidade. Outro está em positivo, precisa levar um choque de realidade. Para ele conseguir começar a trabalhar, sair. Não é para sair, não. Que nem esse cara aqui, esse aluno que eu falei. Ele teve um choque de realidade. Chegou à exaustão extrema. Aí, quando chegou à exaustão extrema, ele teve um... Aí ele começou a trabalhar para sair, mas não foi do dia para a noite também. Aí ele começou a se conscientizar da merda que ele está fazendo, vivendo com a mentalidade altruísta e positiva. Aí vai, passo a passo, mas já foi saindo. Então é isso. Se você tem uma mentalidade altruísta e positiva, a oficina colaborou aí para você começar a despertar para isso, mas tem uma longa jornada ainda para você. E você vai sofrer pra caralho. Você vai ter que sofrer pra caralho ainda para entender a sua mentalidade altruísta e positiva e saindo dela, mas pelo menos você já sabe o que é, para que lado que é o bem viver e para que lado que é o mal viver. Isso aí, você vai, conforme você for sofrendo, é você se deparando com a sua mentalidade altruísta e positiva. E aí você vai usando esse sofrimento para transformação dessa mentalidade, porque você já sabe fazer isso, já sabe conversar com o sofrimento, já sabe que o sofrimento serve para isso e tudo mais. Bom, acho que é isso, tá bom de introdução. Eu vou, se alguém tiver alguma coisa que quiser conversar, levanta a mão aí, eu vou, senão já vou logo para as perguntas aqui que vocês colocaram. Ah, já espera aí que eu vou colocar o fone de ouvido. Tá liberado. Mas espera aí, senão eu não te escuto. Tá liberado. Não? Deixa eu ver se eu vi. É, só você falar aí. Eu não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? É, deveria estar te ouvindo. Porque o meu coisa que está funcionando. Você vai tentar outro método? Não tem nenhum método. Deixa eu ver aqui. Opções. Falante padrão. É. Eu deveria estar te ouvindo. Não? Então tá. Se você quiser, se escreve ali. Se for pergunta, aí eu posso. Então vamos lá. Quer tentar de novo aí? Tenta.
Agora eu nem lembro mais o que eu ia falar. Mas agora funcionou. Eu coloquei no celular. Ai, eu tinha que ter anotado. Mas queria contar das minhas pintinhas aí, pra não ficar na gravação do nada. Hoje é festa junina. E eu dancei festa junina, foi ótimo. Queria falar que ao ouvir as outras aulas do altruísmo impositivo, eu fiquei pensando, refletindo. Eu me comparo, assim, a aluna que eu era, que eu entendia naquela época e o que eu entendi agora, o que eu consigo entender agora. E eu vi na prática que eu não percebo mesmo a violência que eu tô causando ao outro quando eu estou sendo altruísta impositiva, assim. Que o outro se torna uma coisa. E é incrível perceber isso na prática e ver assim, eu preciso realmente ficar consciente que não é o melhor caminho. E é difícil porque na hora lá, na hora que tá na raiva e que o outro já é uma coisa, a gente esquece, não sei se todo mundo, mas eu pelo menos esqueço de tudo. Eu esqueço o que é mesmo que eu não posso fazer. E outra coisa que eu percebi de não querer largar o osso é não querer deixar a violência mesmo. Que eu percebo quando alguém está sendo altruísta e impositivo comigo, eu quero me vingar e eu quero ser altruísta com ele também, né? Ficar naquele pêndulo do opressor e o oprimido. E eu ainda tenho a sensação, percebo, né, que o sentimento fica de que eu tô sendo trouxa e idiota de não entrar no jogo da violência. Então, várias vezes eu tenho que ficar me discutindo comigo por um bom tempo, tentar não fazer nada pra. Porque ainda em algumas situações não ficaram. Não é óbvio isso. Eu não quero ir pro mais fácil, que eu sempre uso, que é a violentar o outro, porque eu tô me sentindo violentada. E então foi isso, assim, essas percepções que eu vi. E os casos que eu achei que eu consegui não violentar e que eu olhei para trás, assim, a melhor opção. Só que eu ainda não tenho a maestria de ver todos esses casos quando eu sou altruísta impositivo ou quando o outro que não é a melhor opção. Tem hora que parece que é a melhor opção, sim. Parece que o outro tem que violentar e se submeter a mim. Enfim. É isso que eu queria compartilhar. Valeu, é isso mesmo. Essa conversa acontece toda vez. Larga de ser trouxa, vai lá, o cara te enfiou uma faca, você vai deixar barato? Não, dá o troco, dá pelo menos uma chinelada nele, sei lá o quê, né? É assim mesmo. Xinga a mãe. Xinga. É isso. Xinga a mãe dele, xinga a mãe dele. É isso aí. É isso que acontece. É por isso que eu estava falando no começo. Só com muita lucidez, porque vai doer, né? Quando alguém te dá uma facada, é impositivo com você, dói. E aí, na hora que dói, você quer pagar com a mesma moeda, né? Dor com dor, né? E aí é como se você não pagar com a moeda, é como se você tivesse se você virar saco de pancada e tal, você vai ter que engolir aquela dor ali. E se você engolir sem consciência, realmente você vai engolir sapo. Essa é a dificuldade. Você fala assim, não, eu vou engolir isso aqui porque eu estudei lá na oficina que eu tenho que respeitar o outro, porque se eu não respeitar, vou estar sendo outro. Você faz isso aí, não resolve. Porque você não tem consciência ainda do porquê que você não vai entrar no altruísmo. Aí você tem que pensar e refletindo. E até uma hora que você entende que, assim, se eu entrar no altruísmo, o que está ruim vai ficar pior. E eu vou estar, isso eu vou falar,
eu vou falar mais para frente quando a gente for estudar o jogo do controle. Mas já falo agora e depois repito. Quando você não tem lucidez e entra no ciclo da violência, você é violentado e aí você vai para a parte para vingança. O que vai acontecer é que o outro vai se sentir violentado e vai vir se vingar, isso vai ser eterno. Tá aí o exemplo aí da Palestina, de todas as outras guerras que tem no mundo. É um querendo se vingar do outro para sempre. É aquela geração, vocês já pensaram nisso? Tem uma geração de pessoas que já morreu. E nasceu uma geração que nem tem mais a ver com a origem da guerra, e eles continuam brigando, porque os pais dele é vingança dos pais, entende? Então, quando você entende que o prêmio, essa é a frase que eu queria dizer. O prêmio, eu vou usar a palavra ciclo da violência, mas poderia enunciar de outra maneira. Mais para frente eu vou enunciar de outra maneira. O prêmio para quem ganha no jogo da violência é perpetuar o jogo da violência. Esse que é o prêmio. Quando você ganha no jogo da violência, o que você conseguiu? Perpetuar, porque a sua vingança faz a vingança do outro, faz a vingança do outro. Então, o que você consegue? Você consegue manter esse ciclo. Você fica no mesmo cardápio. Você não muda de cardápio. A hora que você fica consciente disso, só quando está consciente, muito consciente, aí você consegue abandonar o jogo da violência, o ciclo da violência. E aí você fica você tem que lidar com essa coisa de parecer trouxa, se sentir trouxa e tal, mas a consciência faz a digestão disso tudo. Se você não tiver consciência, não tem essa digestão. Aí vira sapo. E aí você fica engolindo, uma hora você explode. Então é importante estar consciente, não fazer assim porque estudou e decorou e regrinha. Muito bem. Andressa, eu vou dar a vez para você. Por favor, hein? Não faça me arrepender. Diga lá, Andressa. Então, Ferrari, quando eu me sinto injustiçada por algo, magoada, eu não reajo, né? Porque eu já sei que se eu reagir, eu estou sendo altruísta e impositiva. Mas o simples fato de me magoar, de me sentir injustiçada, eu já não estou sendo altruísta e impositiva, só o fato de me sentir agredida pelo outro. Ah, não. Não está sendo, não. Porque quando a sua pergunta é mais ou menos assim, fazendo uma analogia. Ferrari, quando o outro enfia a faca em mim, o fato de eu sentir dor, eu estou sendo altruísta impositivo? Não. Se a pessoa enfia a faca em você, você vai sentir dor. Se uma pessoa te distrata, você vai se sentir magoado com ela, inevitavelmente, não tem jeito. Você não vai conseguir se sentir de outra maneira. É Entendi. Natural. É isso. Agora, como que você vai lidar com esse maltrato da pessoa? Aí é outra conversa. Aí depois, que é o que a gente estava conversando aqui com o ciclo da violência. A pessoa vem e te maltrata. Aí você vai e parte para vingança. Aí você está perpetuando o ciclo da violência. Agora, se sentir... Sim, mas eu estou esperando, mas eu espero que a pessoa não haja desse jeito, eu fico magoada. Eu estou sendo altruísta impositiva no sentido de esperar algo da pessoa, entendeu? Que a pessoa me trate diferente, e isso não acontece. Então, dentro de mim, eu vou me sentir magoada, sabe? Vou me sentir agredida. Você tem que separar as duas coisas. A mágoa que você sente é porque você foi violentado. Essa é uma coisa. Agora, esse movimento que você tem dentro de você
de não querer que a pessoa te violente, isso é outra coisa. Entendeu? São duas coisas diferentes. Entendi. Essa coisa de não querer que a pessoa te violente, porque a pessoa ter te violentado não é com você, é ela fazendo, não tem o que você fazer. A pessoa vai e enfia a faca em você. Às vezes a faca é uma palavra, às vezes a faca não é de ferro, ela é verbal. Andressa, sua demente. Aí você fica, pô, por que a pessoa está me tratando assim? Você fica magoado, se eu considerar a pessoa está me chamando aqui de demente. Mas isso não tem a ver com... Não é da sua conta. Ela enfia a faca e fala o que ela quiser para você. E isso pode ser agradável ou desagradável. Se é uma coisa desagradável é. Você vai sentir o desagrado. Não tem como você sentir agradado com uma coisa que é desagradável. Tá entendendo? Entendi. Agora, o que você faz com a hora que você sente esse desagrado? Como é que você responde a isso? Isso aí já é outra conversa. Se a sua resposta é quando você se sente desagradado, é proibir a pessoa de te desagradar, aí sim, aí você está sendo altruísta impositiva dentro de você, porque a pessoa tem a liberdade de te desagradar infinitamente. Você não tem o que você possa fazer com isso. Ela tem arbítrio para te desagradar a vida inteira. Ela vai ser uma fonte inesgotável de desagrado. Agora, você querer impedir isso é burrice, porque você não tem como, é impossível. Então é só desistir da burrice. Só isso. Entendi. Tá bom, Agora, Ferrari, obrigada. Isso. Não tentem ser santos. Quanto mais você tenta ser santo, você sofre mais, porra. Você já não percebeu a vida inteira tentando ser santo e sofrendo pra caralho. Já não tá óbvio que é impossível? Alguém mais? Então, Cleonice, vou para as perguntas aqui. Tá aí, Cleonice? Cleonice está lá no jardim até hoje, uma semana no jardim. Não, eu estou aqui, Ferrari. No frio de Brasília, tomando chá. Não come, não bebe, fica só lá no jardim com aquela cara de feliz. De óculos. Bom, vamos lá, Cleonice. Eu coisifico o outro. O outro me coisifica. Ai, cara, é isso aí o que acontece. Eu coisifico o outro, ele me coisifica. Eu, aluna da oficina, tento amenizar isso. Tenta amenizar. Não é para amenizar nada, é para ficar consciente. O outro quer satisfazer seu quatrix. O problema não é do outro. Autoconhecimento nele? Não entendi essa pergunta. Você quer o quê? Doutrinar o outro? Se você for doutrinar o outro, seja no espiritismo, no kardecismo, no budismo, no maometismo, no oficinismo, você vai estar sendo um ditador igual a todos os ditadores do planeta, sem exceção, sem diferença. É isso? Você quer doutrinar o outro? Não exatamente. Eu quis falar que assim, a única saída mesmo é a pessoa tomar consciência que aquela situação, né, é equivocada. Mas você falou autoconhecimento, você falou autoconhecimento nele, você não falou autoconhecimento em mim. É verdade. Não, mas eu quis falar, acho que eu me expressei mal, mas na verdade eu quis falar assim, que a única saída aí nessa situação é que a pessoa, em algum momento, cai a ficha, né? Ou então você se afasta. Para o outro? A única saída para o outro? Ou para você? Não, eu estou vendo o outro, né? Na verdade, estou vendo o outro. Eu sabia que você ia falar que entenda uma coisa, Cleiton. Com o outro, né? O outro, ele está feliz te violentando. Ele não quer parar. É você que quer que ele pare. O ladrão está feliz te roubando. Ele não quer parar de roubar. O cara que está no outro lado da trincheira disparando a metralhadora em você, ele está feliz com isso. Ele não quer parar de atirar. É você que quer que ele pare. Entendeu?
sim. Agora eu entendi porque você fala do. Eu estaria metendo uma faca no pescoço dele, né? Tipo assim, você vai aprender, vai ter autoconhecimento, né? Ter autoconhecimento. Aí é uma forma de violência novamente, né? Então, Exatamente. quando você estava falando aí, eu também fiquei triste, porque né, ver que o outro está violentando e está feliz, e eu também, né? Fazendo a mesma coisa. Exato. Quando eu falo as coisas que eu falo, o altruísta positivo fica super triste. Por que ele fica super triste? Porque eu estou falando da merda que ele está fazendo. Eu estou falando para ele parar de fazer e ele não quer parar. Ele quer, eu não posso impor o comunismo, eu não posso impor o capitalismo, mas então eu vou impor o despertar da consciência. Mesma merda, mesma bosta. Você está na imposição do mesmo jeito. Mas eu estou impondo o despertar da consciência. Aí vale. Vale porra nenhuma, a imposição do mesmo jeito. Entendeu? Entendi, Ferrari. Fiquei mais triste agora. Que bom. Que bom. Sinal que sua mentalidade impositiva está em choque. Quem sabe ela entra em colapso. Tomara. Não foi ela que falou tomara, tenho certeza. Eu vou lá para o jardim agora, ficar lá pensando. Tem que ir para o cantinho da reflexão. Mas se tem mais perguntas aqui, fica aí. Quando terminar suas perguntas, você vai lá para o cantinho da reflexão. Ferrari, numa relação afetiva, embora os dois queiram observar o seu quatrix, existem momentos agradáveis, pois senão essa relação seria uma desgraça. Isso seria um respingo de lucidez? Entende sua pergunta? Eu quis falar que numa relação afetiva, as pessoas, mesmo cada um querendo respeitar a sua matrix, né? Querendo fazer o bem bom e o caro e o vero, né? Para cada um. Ainda assim, tem alguns momentos que as pessoas conseguem se entender de alguma forma, né? Combinar de alguma forma. Vamos sair juntos, vamos tomar um sorvete na praça, qualquer coisa que seja, vamos assistir um filme juntos. Então, assim, nesse momento, se é lucidez e maestria, né? Então, aí se nesse momento a pessoa está tendo um pouco de lucidez, tipo assim, poxa, não dá para ir mais adiante aqui, porque senão a coisa vai piorar, né? Não necessariamente. Não necessariamente. O que aconteceu foi coincidência. Eu quero ir para a direita. Eu também quero. Coincidiu. Não aplica com lucidez. Não necessariamente tem lucidez. Terá lucidez se as duas pessoas sentarem e conversarem. E uma falar, eu gosto disso, quero fazer isso hoje. A outra vai falar, eu gosto disso, quero fazer isso hoje. Aí os dois percebem que um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda. Aí eles vão falar, então é o seguinte, ou cada um vai para o seu lado, ou então a gente encontra uma coisa que nós dois vamos concordar. Eu vou fazer um pouco do que eu gosto, não vou fazer, e outro pouco não vai ter jeito, e você a mesma coisa. Aí tá. Então, qual seria essa opção? Vamos ver. Isso, não, isso, não, isso, não, isso, não, isso, não, isso. Isso sim, topa, pá. Então, beleza, então vamos fazer isso. Aí foi um trabalho consciente e lúcido. Agora, vamos tomar sorvete? Vamos! Combinou que um estava com vontade e outro também. Foi isso. Coincidiu. Entendi, Vera. Ou seja, tem que ter consciência, né? De diálogo, cooperação. Se não... claro, precisa de consciência para viver bem. Sim. Isso.
Tá bom, Ferrari, vou ficar aqui refletindo. Agora pode ir lá. Tá bom, obrigada. Agora sim. Vai lá no cantinho da reflexão. O outroísmo está ligado agora é Yolanda. Tá aí, Yolanda. Falei para vocês que era ladeira abaixo, não falei semana passada que vocês iam no insano? É isso, gente. É para vocês ficarem cada vez mais deprimidos aqui. Eu estou explicitando o que leva você a ver mal. E aí, Yolanda, tudo bem? Tudo indo. Ladeira abaixo, mas está indo. Vou ler essa pergunta aqui, vamos ver se eu entendi. O outroísmo está ligado a várias patologias psicológicas? É o contrário, Yolanda. Todas as patologias psicológicas são outroísmo. São nomes distintos que se dão para um outroísmo. Às vezes outroísmo afetivo, às vezes outroísmo racional, às vezes outroísmo físico, e aí tem a derivação. Pode ser um outroísmo submisso afetivo, um outroísmo impositivo afetivo, um outroísmo submisso racional, enfim. Todas as patologias psicológicas, as doenças, são uma forma de outroísmo. Está respondida essa? Está respondido. A coisa está feia, então, né? Sempre teve, né? Só que agora a gente está consciente, ficando consciente disso. Está ficando consciente, aí vê quanto que é feio mesmo. Mas é isso, eu entendi, então. É bom que vê que é feio. Se achasse bonito, ia continuar fazendo, né? Quando a pessoa faz uma besteira, você não chega a pessoa e fala, você acha bonito isso? Aí a pessoa reflete, não, não é. Então por que você fez? Então tem que achar feio mesmo. Eu vou ler sua última pergunta aqui, para aproveitar que você está aí. Numa discussão, estou buscando apenas mostrar meu ponto de vista? Ponto de interrogação. Quem está discutindo, Yolanda, você ou eu? Eu. Então, por que você está perguntando para mim? Mas é porque tem discussões adoidadas, né? Então, uma hora a gente vai entrar no acordo comercial, vamos tomar um sorvete, não deixa de ser uma discussão. Eu vou. E aí, quando ela fica acalorada. Eu vou falar uma coisa que vai ajudar a esclarecer. Outroísmo não diz respeito ao comportamento. Isso é um equívoco que calouros e até veteranos fazem. Eles acreditam que o outroísmo está ligado ao comportamento. Ao acreditar isso, eles querem catalogar todos os comportamentos. Esse comportamento é altruísta, esse comportamento não é. Esse comportamento é altruísta, não é. Esse comportamento é altruísta, esse é altruísta, altruísta. Eles querem fazer isso. Ou seja, eles querem fazer a Bíblia do comportamento altruísta e a Bíblia do comportamento altruísta. Para quê? Para pegar a Bíblia e dar na cabeça do filho da puta que não cumpria a porra da Bíblia. A Bíblia tá aqui, caralho. Ferrari escreveu a porra da Bíblia. Inspiração do Espírito Santo. Filho da puta, você não se comportou do jeito certo. Você foi, entendeu? É para isso que a pessoa quer escrever a porra da Bíblia do comportamento altruísta. Não existe essa Bíblia. Por que não existe? Porque o outroísmo não diz respeito ao comportamento. Está ficando gravado. Quando eu morrer, vai estar aí a gravação. Todo mundo vai saber que eu expliquei isso. O Ferrari não explicou, por isso que a gente fez errado. Não, está explicado. O outroísmo não diz respeito ao seu comportamento. Então, diz respeito ao quê, Ferrari? Diz respeito à sua intenção.
Qual é a sua intenção? A sua intenção é impor? Se a sua intenção é impor, então é altruísmo impositivo, é isso. Se a sua intenção, aí mais para frente eu vou falar do jogo do controle, a sua intenção é controlar o outro, então, se a sua intenção é controle, então é altruísmo, porque o altruísmo é o jogo do controle. A sua intenção é violentar o outro, então é altruísmo, porque o altruísmo é o jogo da violência. Qual é a sua intenção? Percebe? Isso liberta o comportamento. Porque o mesmo comportamento pode ter uma intenção altruísta e pode ter uma intenção autoísta. Quando você está debatendo, você está expondo, qual é a sua intenção? A sua intenção é expor o seu ponto de vista ou impor o seu ponto de vista? Se a sua intenção for impor, então aquela discussão é você executando o altruísmo positivo. Se aquela discussão é você expor, então não tem imposição. Sua intenção não é impor nada, é só se expressar. Percebe? A discussão em si é só um comportamento. Mas qual a intenção por trás? É isso que você tem que observar. Você tem que passar o seu dia observando qual é a intenção por trás da sua ação, por trás do seu comportamento. E não o comportamento. Por que você está se comportando daquela maneira? A hora que você pergunta por que eu estou... Você vai descobrir sua intenção. A hora que você descobrir sua intenção, você vai ver se você quer impor uma coisa ou não. Você está apenas sendo você. Se expressando, se expondo. Então é isso. Para saber... E você, eu não tenho como saber qual é a sua intenção. Ninguém tem como saber da intenção do outro. Então só cabe a você observar a sua intenção para descobrir se você está ou não no altruísmo. Você só vai descobrir observando a sua intenção. E só você pode fazer isso. E às vezes você tem uma intenção e o outro vai falar, o outro escreveu a Bíblia do altruísmo, então ele vai pegar a Bíblia e vai dar na sua cabeça. Fala, seu comportamento está aqui na Bíblia do altruísmo, é altruísmo. Pá, pá. E você tem que olhar para o doido fazendo aquilo e falar, maluco, você não conhece a minha intenção, como é que você sabe? Entendeu? Eu entendi. Então, olhar o comportamento do outro também não vou saber a intenção dele. É a mesma coisa, né? Espera aí que a internet aqui está querendo cair. Estão me ouvindo aí? Deu uma caída. Estou ouvindo. Deu uma caída aqui e voltou. Então, ficou claro, Yolanda? Sim, ficou claro. A intenção tem que estar presente em todos os meus... Eu saber do meu comportamento, qual a minha intenção que levou eu a fazer aquilo, é isso. Aí eu vou saber se eu estou sendo altruísta ou autoísta. E nunca feche os olhos para a intenção, porque o que acontece? Você olha para a sua intenção, você vê que a sua intenção é altruísta, e aí você, muda o foco, como se você fechasse os olhos, para fingir que não é. Aí você não investiga a sua intenção, mas você faz isso para defender a doença. Nunca tirou... Agora que sua intenção, se você olhou para a intenção, você viu, é lógico, a minha intenção é essa, eu quero dominar aquela pessoa, é isso que eu quero. Não defenda a doença, não feche os olhos para a sua intenção, fica consciente. Quanto mais consciente... E é desagradável ver que você está... você olha, você fala, nossa, eu estou querendo ser um tirano igual todos os tiranos que eu condeno, olha lá. Aí é feio, é desagradável ver isso. Dá uma vergonha. Aí você tenta fingir, não é isso não. Quanto mais desagradável, mais você sentir essa vergonha de tá querendo fazer isso, melhor, maior é o poder de cura que está acontecendo. Essa vergonha está te curando. Ficar observando essa vergonha acontecer é curador.
Fugir é defender a doença, fugir da doença, não, fugir do hospital. Você vai continuar com a doença. Perdeu a chance. Beleza? Beleza. É porque a gente também tem muito a questão de olhar o comportamento do outro e achar que ele está sendo altruísta, Então, né? quando você estiver olhando o comportamento do outro, se pergunte qual é a intenção dessa observação. Por que eu estou olhando o comportamento do outro? Aí você vai descobrir que é para poder censurar ele. É por que você quer censurar ele? Porque você quer controlar o comportamento dele. Aí você descobriu que você está sendo altruísta aí dentro da sua cabecinha. E a intenção dele eu nunca vou saber também, né? Então, tudo é controle. Você nunca vai saber. O que não significa que você não pode supor, e tem umas que são bem gritantes, né? Se uma pessoa chega e põe a arma na sua cabeça, a intenção dela é te roubar. Provavelmente, muito provavelmente. Então, também não é assim, só porque você não tem como ter certeza, não significa que às vezes... Mas você ficar olhando para o outro, que nem eu falei essa semana no post lá. Mesmo que você esteja certo sobre o outro, você está olhando para a pessoa errada. O outro não é da sua conta. Por que você está lá na vida dele? Aí você tem que se perguntar, qual a minha intenção de ficar aqui na vida do outro? Aí você vai descobrir. Aí você vai começar a olhar para a pessoa certa. Entendeu? Que é você. Entendi. Bacana, Ferrari. Valeu. Gente, meu amigo, vocês estão me ouvindo aí? Vocês aqui, vocês estão me ouvindo? Não é fácil se livrar dessa merda desse altruísmo. Não é. Você vai fazer de tudo para ficar. É igual vício. Pessoa viciada que não aguenta. É assim. Luiz Eduardo, já tem a sua pergunta aqui, você levantou a mão, pode falar. Eu vou aproveitar e vou ficar, mas foi aleatório aqui, não sei por que clicou. Então, beleza. Deu mas certo. De todo jeito, boa noite, Ferrari, boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Ferrari, como sei se cheguei de fato à profundeza da conscientização do que quero defender quando ataco alguém? Tem um indicativo? Tem. Qual que é o indicativo, Luiz? Você sabe a resposta. Me diga. Eu vou falar da minha experiência, o que eu acho que é, porque eu acho que eu tive esse indicativo. Mas, enfim. Quando a energia se dissipa, seria o meu indicativo. No meu caso, foi isso que aconteceu comigo. Tinha uma situação específica que eu acabava ficando meio bolado. Bem no início da oficina, ficava puto da vida, assim, estressado, virava o diabo internamente, né? Só que a moralidade não deixava expor isso. E aí eu fui tentando entender e achei que, aos trancos e barrancos, cheguei à resposta. Não acontecendo mais, não ficando tão puto. E fico puto por conta disso. Seria esse o indicativo? Exatamente. Você começa, em outras palavras, você começa a viver bem aonde você vivia mal. Entendeu? Bem mais fácil de se colocar, verdade. Mas a dúvida essa daí também já era esperando a resposta. Seria a mesma coisa para a função espelho? Como assim? Eu não entendi a pergunta. O áudio tá ruim ou alguma coisa? Não, eu acho que eu não entendi o jeito que você perguntou mesmo. Ok. É porque no livro do Dilema do Objetivo, na parte final tem, tipo assim, você olha para as coisas e pergunta, para que eu desejo aquilo? Aí vai para quê, até chegar na raiz do desejo.
Aí a dúvida é, seria o mesmo raciocínio? Porque é a mesma coisa, eu posso ficar na superficialidade ou chegar na profundidade. Você quiser ir aprofundando. Mas não é... É um caminho de aprofundamento, mas não é exatamente a mesma coisa. Você precisa descobrir por que você está tentando controlar o outro. E o que você quer controlar o outro. Porque, olha só, na hora que você está tentando impor uma coisa para o outro, a imposição é uma estratégia que você usa para controlar ele. Vamos supor, por exemplo, que você pega o revólver, aponta para uma pessoa, e por que você faz isso? Por que você pega o revólver e aponta para a pessoa? A pessoa não tem opção. Exatamente, você quer controlar ela. Então, e você quer alguma coisa dela, certo? Certo. Se você é um ladrão, quando você aponta o revólver para a pessoa, o que você quer dela? Algum bem, alguma posse, alguma coisa. Você quer o dinheiro, você quer o celular, algum bem, alguma posse, exatamente. E aí, para ela não ter opção de não te dar, você põe o revólver e fala, me passa o celular, me dá sua carteira, ou senão eu vou te dar um tiro, né? Tipo, Então, na hora que você está tentando impor uma coisa para a pessoa, você está usando isso porque você quer controlar a pessoa, porque você quer alguma coisa dela, você quer que ela te dê alguma coisa. Então, você tem que fazer essa investigação. O que eu estou querendo que essa pessoa me dá? Eu estou usando a imposição para que essa pessoa me dê o quê? Entendeu? A hora que você descobrir o que você está querendo que a pessoa te dê, tem a ver com a função espelho. Você descobriu qual é o seu desejo. E aí você fala assim, como que eu consigo chegar à realização desse desejo, só que através de uma estratégia altruísta e não altruísta? Então, pegando o exemplo do ladrão, é assim, o ladrão ele pega o revólver porque ele quer o seu celular, vamos dizer que seja isso. Aí ele fala, por que eu tô... Imagina que o ladrão tem uma crise de consciência no meio do assalto, imagina que louco. Dá para fazer um filme. No meio do assalto, caralho, por que eu tô apontando o revólver para essa pessoa? Eu tô querendo alguma coisa dela. O que é que eu quero? Eu quero o celular. Porra, mas eu tô querendo usando uma estratégia altruísta, eu tô querendo que ela me dê o celular dela. Como que seria uma estratégia altruísta para eu conseguir essa mesma coisa, celular? Eu vou oferecer algum serviço para a pessoa me dar dinheiro, eu pego o dinheiro e vou comprar o celular. Daí que ela faz? Ela joga o revólver e fala, posso lavar o seu carro? Aí a pessoa fala, é bem melhor você lavar o meu carro que me assaltar, né? Beleza. Mas é muito pouco. Eu preciso de mais dinheiro. Posso cortar a grama também? Tá, beleza. Aí você vai lá, o ladrão vai lá, corta a grama, lava o carro do cara, o cara dá um troco para ele, não é o suficiente, ele faz isso mais umas 5, 6 vezes e compra o celular. Entendeu? Entendi. Mas fiquei com dúvida. Eu entendi isso em se tratando da ultralência, do altruísmo impositivo, mas não entendi muito bem quanto ao dilema do objetivo. Porque eu entendi essa relação, mas é porque às vezes, foi como eu disse antes, a moral acaba impossibilitando algumas obviedades. Aí é nesse sentido que eu perguntei. Não estou entendendo. Eu acho que provavelmente você deve estar querendo perguntar sobre alguma coisa específica. Aí o melhor é você falar especificamente sobre o quê? Ok, vou dar só um exemplo. Às vezes eu tô com um desejo, sei lá, de comer um hambúrguer. Aí eu vou querer ficar vendo para quê ou para quê. E vamos supor que seja algo que eu não queira lidar. O hambúrguer não tem problema, porque para comer hambúrguer você tem que controlar o hambúrguer, porque ele não vai chegar até sua boca se você não controlar ele.
O lance é quando você quer controlar coisas que têm arbítrio, ou seja, a outra pessoa. Entendi. Porque na hora que você põe um hambúrguer na boca, você pergunta se o hambúrguer quer ser comido? O hambúrguer, eu posso te comer? Aí fala, pode. Ah, beleza. Não, você impõe a sua vontade ao hambúrguer. Entendeu? Entendi. E se você não impor a sua vontade ao hambúrguer, você ficar esperando o hambúrguer concordar com você, você não vai comer nunca o hambúrguer. Entendeu? Inevitavelmente, então eu vou estar sendo altruísta? Sim. Só que isso não vai causar mal viver, porque esse outro com que você está vivendo, ele não tem arbítrio. Então, ou você controla ele, ou ele vai ficar uma pedra. A pedra não tem arbítrio. Ou você tira ela do lugar, ou ela vai ficar ali. Agora, as pessoas, elas têm arbítrio. Aí você quer que ela mude de lugar, e ela não quer. E aí você vai ficar apurrinhando a pessoa para mudar de lugar, e aí você vai perder sua vida, porque você vai passar a vida inteira apurrinhando o outro. Entendeu? Uhum. A pedra não. A pedra você não precisa apurrinhar a pedra. Você vai lá, pega a pedra e põe ela no outro lugar, pronto, acabou. Resolveu. Entendi. Agora ficou mais claro. O altruísmo, ele acontece no relacionamento, na convivência com o outro. Agora, quando esse outro não tem arbítrio, não tem o que você fazer. Ou você faz, impõe a sua vontade sobre esse outro, ou ele vai ficar ali, igual a pedra, igual a cenoura, igual a abacate. Você tem que violentar a laranja, senão você não vai chupar a laranja. Chupar a laranja, você pensando assim, você está estuprando a laranja. Você vai lá e... né? Só que ela não reclama, ela não vai lá se vingar de você. Agora o outro vai. Porque ele vai se sentir violentado. Entendeu? Uhum. Peguei a ideia. Obrigado, Ferrari. Disponho. Diga aí, Yolanda. Então, sempre que eu estou sendo atacada, com certeza é uma vingança, alguém já está. É porque eu já violentei e alguém está agora se vingando. Não. Pode ser isso? Não. O outro não sabe que ele está te atacando, é você que se sente atacado. Você falou bem. Sempre que eu me sinto atacada. Por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui. O outro joga o lixo lá na sua calçada. Você não gosta disso. Ele não sabe que você não gosta, então ele não está te atacando, entendeu? Ele está colocando ali porque ele acha que é o melhor lugar para colocar o lixo. Aí você fala, porra, mas por que ele impõe o lixo ali? Ele tem que colocar aqui, porque é a minha calçada. E na cabeça dele, ele fala, não, o lixo é ali porque ali é o lugar mais visível, senão o lixeiro não vai ver. Então ele não está fazendo para te atacar. Ele está fazendo o que é melhor para ele. Pensa num jogo de futebol. Quando o cara está jogando futebol, quando o jogador faz o gol do seu time, ele não está fazendo o gol para te atacar. Ele está fazendo o gol para se beneficiar. Entendeu? Sim, aí nesse caso eu tenho que observar o que é em mim que eu estou me sentindo atacada. Ou aí vai entrar a cooperação, a conversa. É isso? Você tem uma regra, isso aí a gente vai ver. Você tem uma regra dentro de você. Só que o outro não conhece a sua regra. Então, quando o outro infringe a sua regra, você se sente violentada, porque ele passou do limite, ele passou da sua regra. Entendeu? Agora, ele não sabe que você tem essa regra. Então, é sua, isso a gente vai ver. Eu já vou falar, mas a gente vai falar mais sobre isso. É sua obrigação, se você tem uma regra, é sua obrigação comunicar ao outro a regra que você tem. Chegar e falar assim, ó, essa calçada é minha, não põe o lixo aí. Porque se você não falar, ele não sabe que ele está infringindo a regra. Entendeu? Então é obrigação sua
Agora, ele falar, foda-se, tô nem aí com a sua regra. Aí ele tá fazendo uma coisa que é escolha dele. Aí você vai se sentir violentado e talvez você jogue o lixo no quintal dele de vingança, enfim, começa a guerra. Mas se você não falar com a sua regra, como que ele vai fazer? Ele vai adivinhar? Ele não lê pensamento. Entendeu? Entendi. Beleza. Aí você deve sim investigar qual é a regra. Esse outro aqui infringiu uma regra minha. Aí você, qual regra? Descobre qual regra é. Descobri. Tá certo. Eu não gosto de colocar coisa na minha calçada. Essa foi a regra que ele ultrapassou. Então agora eu vou ter que falar para ele, porque senão ele vai continuar quebrando a regra. Aí você vai lá, toca a campainha. Oi, fulano, bom dia, tudo bem? Então, queria te dizer que na minha cabeça tem uma regra, é meio doida, não sei por que ela está aqui, mas existe, né? E eu quero que ela continue. Na minha calçada eu não gosto que coloque as coisas, beleza? Tá, entendi. Entendi. Falou? Aí, no caso, se eu achar que a regra também é uma besteira, né? Pode colocar lá que o lixeiro vai passar e vai tirar logo. Então, eu também posso pensar dessa forma e deixar para lá. Você que decide. Uma outra forma de resolver Você que decide. Se você pode mudar a sua regra a hora que você quiser. Você criou a regra dentro da sua cabeça. Aí, cara, não, eu vou mudar essa regra aqui, vou usar outra regra. Entendeu? Entendi. Beleza. Você é livre para acreditar ou não numa regra. Aí, se você acredita, você dá crédito de que ela tem que ser. Se você fala, não tem que ser, não. Arbítrio seu, se decide. Jéssica, tá liberado, Jéssica. Pensando aqui o seguinte, uma dificuldade. Tá ruim? Não, funcionou. Agora eu tô te vendo e o microfone tá bom. Tá bom. Nossa, eu direto o mouse aqui, se some. Mas... Falando. Assim, talvez seja uma ajuda com a prática mesmo. Porque o que tem acontecido algumas vezes é que eu consigo comunicar o ato que eu tô me sentindo violentada, né? Consigo separar, ok, tô me sentindo violentada por coisas que talvez não seja do outro, mas comunico o outro e já aconteceu de o outro ou não entender ou desconsiderar e atacar a fragilidade. Minha fragilidade que eu expus. E aí é difícil manter no salto do autoísmo demais depois desse, sabe, de se lidar com o autoísmo com o outro e o outro vier no socaço, assim. É difícil. E aí o que eu percebo que eu faço nesse ciclo é logo ceder e já partir para violência com a desculpa de que estou me protegendo. Porque eu preciso impor o respeito, né? Tipo, tem que me tratar de uma certa forma específica, né? Enfim, tentando controlar o outro também. Aí, nesse momento, o que eu não consegui ainda agir diferente, mas eu falo, putz, me peguei de novo nessa, mas eu percebo que na hora que eu tenho um contra-ataque, assim, que eu tentei ser autoísta e não fui compreendida, é difícil. E ainda mais se o outro tivesse sido violento. É isso mesmo. Vou compartilhar uma que aconteceu comigo essa semana. O pessoal estava... Deixa eu ver como é que foi. O pessoal estava no grupo do futebol. Tem um grupo de WhatsApp, né? Aí os caras estavam meio tendo atrito. Aí ele falou, gente, não, vamos... Tá sobrando... Tem a bola dividida no futebol, né? Aí,
na hora da bola dividida, ele falou, tá sobrando braço, tá sobrando mão, tá sobrando ombro nessas bolas divididas. Tipo assim, o pessoal tá deixando, tá machucando, né? Você entra, tem que ir na bola, o braço, cotovelo não é para jogar futebol. Aí a gente vai acabar se machucando feio aí. Não faça isso, somos todos amigos. Aí eu li, isso foi num dia, no outro dia de manhã eu li lá no WhatsApp, aí eu fui lá, eu li a frase, somos todos amigos. E aí eu falei, não é bem assim, né? Porque é um grupo, né, de homem, só tem homem, são macho. E eu falei, assim, ninguém gosta de filosofia ali, é tudo assim, pessoal macho. Aí eu cheguei e falei assim, não vou falar, né? Aí deixa pra lá, eles que se fodam. Aí minha cabeça falou assim, não, fala, uai, você tá pensando, né? Se exponha, né? Fala o que você... Se você não falar o que você pensa, o que você sente, vai ficar aí guardado dentro de você, por quê? Você não pensa e sente isso? Sim, então vai. Jamais a conversa, o diálogo na cabeça, né? Para ver se vale a pena. Não, mas grupo de homem, é tudo brucutu, vai. Os caras vão mandar se fuder se você falar isso. Isso não é problema. Eu argumento na minha cabeça. Não é. Se eles mandarem me fuder, não é problema meu, é problema deles. Eu quero falar, tá? Então vou falar. Eu decidi que eu ia falar. Aí eu fui lá e escrevi. Não é bem assim, não somos todos amigos, não. Tem muita raiva e rancor aí. E usei uma outra palavra que eu esqueci, né? De um com o outro, né? E isso aí não vai resolver com mensagem do WhatsApp. Tem que ser quem está ressentimento, essa palavra. Quem está ressentido tem que chamar o outro e olhar no olho e conversar qual é que é, né? Para trabalhar esse ressentimento. Aí mandei uma mensagem mais ou menos assim. Aí o que o cara respondeu? Eu me abri, né? Aí o cara respondeu, vai transar, Ferrari. É para acabar, né? Você abre o coração da pessoa, ela pega e enfia o pinto no seu cu, né? Ai, filho da puta. Sem lubrificar. Aí eu falei assim, tá vendo? Não dá para conversar sobre sentimento com o homem. Ou é impossível conversar sobre sentimento com o homem. Aí o que o desgraçado escreveu? Você quer conversar? Vai conversar com o chat GPT. Filho da puta. Mas aí, lógico, eu tive a vontade, eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Eu sei ofender, eu sei na ferida das pessoas, eu sou analítico, né? Quando eu vejo a pessoa assim, eu saco aonde é que vai doer, eu sei aonde é tirar a flecha. Exatamente, eu sei qual é o carro da pessoa. Eu convivo um pouquinho com a pessoa, eu já vejo assim. Ai, que medo! Onde vai doer. Aí vem na minha cabeça todo o discurso. Bate lá, dá uma martelada ali. E me fala exatamente aonde, sabe? Que se acaba com ele. Vem assim, né? Que é justamente o convite para entrar no jogo da vingança, da violência. Aí, se não tem lucidez, você entra na hora. Você entra mesmo. Você vai lá. E aí, o que eu consegui? Eu consegui fazer exatamente o que eu não queria. Eu queria que as pessoas saíssem da mágoa e do ressentimento e fossem se resolvendo. Se eu fizesse, eu conseguia mais um ressentido comigo ali, né? Ia ter mais um ressentido no grupo. Ia estar incentivando o que eu estou querendo que acabe. Então, só consciência na causa. Mas é isso. A vontade vem. Você vai sentir a vontade. E aí, se você não tiver consciência, você cai.
Cai em Nossa. tentação. Nossa. Mas não te deixeis cair em tentação, é isso. Tem que rezar, mas não livrai-os do mal, amém. É isso. Mas e depois? Você falou, você conseguiu. Porque aí eu me sinto ferida nesse momento, e aí fica turvo qual que é a decisão autoísta. Eu fico do que aconteceu, exato. O que acontece, o que aconteceu. Fica essa cara, mas você fica sentindo que você foi um trouxa. Você abriu o seu coração para o outro enfiar o pau no seu cu. Aí você fala, mas eu sou muito trouxa mesmo. Aí você fica ali ressentido um pouquinho, digerindo, aí você tem que usar a consciência para entender que você fez a melhor opção. E aí você vai usando a consciência para digerir. Aí, quanto mais lucidez e prática você tem em fazer isso, mais rápido você faz a digestão daquele incômodo de ter feito a coisa certa e ter recebido uma porrada de volta. Aí, passou assim uma hora, eu já tinha digerido a coisa e fui para a vida. É isso. Claro que se eu ver o cara... Outro dia eu até falei isso no grupo dos veteranos. Eu não esqueço. E eu não desculpo. Isso é uma coisa que é interessante da gente entender. Existe uma diferença entre desculpa e não guardar mágoa. Eu não desculpo ninguém, nunca. Por quê? Porque todo mundo é culpado pelas suas ações. Todo mundo é culpado pelas suas ações. Então, não esqueço e não desculpo. Mas eu não fico guardando aquela mágoa. Por quê? Porque faz mal para mim. Então eu lembro do comportamento da pessoa e eu sei que ela é culpada por ter me dado aquela porrada porque foi uma opção dela e tal. Mas eu entendo que a pessoa não poderia, com aquela mentalidade, a pessoa não conseguiria fazer uma coisa melhor do que aquilo. Até vai transar, foi o apogeu da lucidez que o cara consegue ter na vida, entendeu? Como que as pessoas com lucidez vai conseguir ter um comportamento diferente desse? Não tem. Então você tem que ir trabalhando tudo isso dentro de você. Essa compreensão faz você não ficar preso na mágoa. É aquela história cristã, né? Perdoai porque eles não sabem o que fazem. É daí que nasce o perdão mesmo. Você entender que o outro agiu com a ignorância. Com a ignorância, E é muito difícil quando a gente coloca o outro como coisa, porque ele tem que responder um certo papel, tipo, minha mãe tem que me responder um certo papel, e aí eu a culpo, me sinto vítima, e aí é difícil nesse momento não ser altruísta e positivo, porque como eu acho que ela me deve, e... Você quer falar? Quero beber água. Não quero te cortar, mas tem umas coisas que dá para acrescentar. Eu vou te cortar? Se não, eu falo. O que é importante também fazer é que na hora que a pessoa tem um comportamento como esse, você não dá permissão para ela. Então, você precisa investigar a permissão que você não está dando e entendendo que não dar permissão é o que te mantém preso à mágoa, ao sofrimento. Então, se eu não dou permissão para o cara ser grosso, eu fui gentil. Eu tive um comportamento gentil. Ele estava falando de gentileza, inclusive. Vamos ser gentil um com o outro e tal, né? Amizade, gentileza está ali perto dos. E o cara fez justamente o oposto do que eu estava dizendo. Ele foi tosco, né? Não foi nada gentil. E se eu não dou permissão para o cara ser tosco, eu fico preso. Então é importante você olhar porque você não está permitindo, você está proibindo. Você não pode ser tosco. Dentro de mim tinha um movimento. Você não pode. E ele pode ser tosco. Aliás, ele não consegue ser de outra maneira. Ele só consegue ser tosco.
A não ser que ele se trabalhar e tal, mas no estado que ele está, a única coisa que ele consegue é ser tosco. Se eu não dou permissão para ele ser tosco, quem fica preso sou eu, que vira o xerife. Aí se eu percebo isso, já liberto um pouco também. E outra coisa é perceber o oposto do que não está acontecendo. Por exemplo, eu perceber exatamente o seu desejo. O que eu queria? Eu queria ser compreendido. Especificamente, eu queria ser compreendido no tema da amizade. Eu estava falando sobre a amizade. E o que aconteceu? Eu fui incompreendido. Então, o que me desagradou é que eu fui incompreendido. E normal. A hora que você entende isso, você deixa de cobrar do outro o que você está querendo que ele te dá, porque ele não tem a obrigação de te dar. E você mesmo se dá. Então, eu queria ser compreendido, eu mesmo me compreendo. E se a compreensão é importante, eu compreendo a mim mesmo e compreendo a besteira que o outro fez. Entendeu? Aí eu estou trabalhando o autoísmo e o meu desejo, viver em acordo com o meu desejo. Se o meu desejo é de compreensão, então eu tenho que me dar a compreensão, me compreender e compreender os outros, porque o meu desejo é por compreensão. Isso tudo vai resolvendo a questão, mas precisa visualizar, né? Precisa fazer um processo de análise, visualizar isso, e aí isso vai acontecendo. Beleza? Então tá. Falou. Valeu seu exemplo que puxou o meu aqui. Fala, filho de Januário. Desculpa, Ferrari, eu não sei o que está acontecendo com o meu celular. Mais uma vez, foi sem querer. Então tá, então vou fechar aqui. Muito bem, gente. Algo mais ou não? Podemos fechar essa demanda. Então vamos fechar essa demanda. Está fechada a demanda do altruísmo positivo. Claro que vai voltar, né? A gente vai conversar dele até o fim da fase da convivência. Mas está aberta a demanda do altruísmo submisso. Olha, eu arrisco dizer que vocês vão cair de costa com a leitura do livro Altruísmo Submisso. Porque o altruísmo positivo, vocês meio que já estavam preparados para... Porque vocês já tinham lido o livro da Quatrolense, né? Então não vou dar nenhum spoiler, vou deixar vocês caírem de costa. Mas, uma vez lido, entendido a questão do altruísmo submisso, aí a gente vai ter fechado aí as duas estratégias de mal viver, que são o altruísmo submisso e impositivo. Desejar a vocês uma boa leitura aí. Prossigamos, vou falar a declaração e fica encerrada essa conversa. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos, cada um. Por isso, toda forma de exclusão e desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que meu viver confirme as minhas palavras, e assim seja. Bom demais, gente. Prossigamos.